Esperamos, Senhor, na tua misericórdia e graça. Estamos debaixo do teu querer. Amém, Jesus. A tua igreja, Senhor, se submete ao governo de Jesus Cristo publicamente, para a honra e glória do teu nome. Neste momento, Pai, eu quero entregar esta palavra sob a direção do teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos, de fato, recebê-la, integrá-la dentro do nosso coração e fazer dela, Senhor, uma fonte de esperança permanente até a volta de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Eu normalmente coloco um pequeno subtítulo em cada pregação. E o nosso subtítulo de hoje é Jerusalém, o novo jardim do Éden. Nós temos ultimamente ouvido falar bastante aí os meios de comunicação a respeito do que está ocorrendo na direção de Israel. Muitos já têm falado há anos que Israel é o relógio do mundo. Outros têm dito que o último badalar do sino acontecerá em Israel. Portanto, Israel tem, no contexto das nações, na ordem mundial das coisas e dentro da perspectiva da criação de Deus, um papel muito importante, pelo qual Jesus entregou-se primeiramente para este povo e ainda para nós outros que não tínhamos conhecimento das promessas. Nós somos alcançados pelo sangue de Jesus, o sangue da cruz, a palavra de poder. É este sangue, esta palavra que hoje faz em nós a união com este povo abençoado do Senhor. Eu quero antes parar um pouco sobre a questão da criação. O texto que nós temos de Apocalipse 21, de 1 a 5, ele diz exatamente isso. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também disse ainda: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Que tremenda esperança Deus coloca esta manhã no nosso coração. O Salmo 138, que nós lemos duas vezes em versões diferentes, há pouco, diz que nós estamos caminhando no meio das aflições. E Jesus já tinha nos prevenido que no mundo teríamos aflições, mas que nós mantivéssemos o bom ânimo, porque Ele já havia vencido estas aflições e o mundo. Amém, Senhor. Aqui está, diante de nós, Deus determina fazer em breve
coisas novas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 65, 17 a 25 também tem uma descrição sobre isso. Vamos ler apenas alguns versículos. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não me lembrarei mais delas. 17. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Até aqui. Palavra extraordinária. Vejam que aquilo que o profeta previu para os dias futuros completam-se nesta mesma narrativa, nesta mesma direção, com aquilo que Deus propôs e mostrou o que é mais importante. Lá o profeta previu, aqui João viu esses acontecimentos do futuro. E nós, que temos o conhecimento dos dois lados desta palavra, enche-nos o coração de alegria e expectativa para aquele dia e aquele momento. Em Gênesis 1, 2 e 4, Deus o Eterno criou os céus e a terra. Nós não precisamos ler, são textos conhecidos, né? Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse 1:5, que nós acabamos de ler, Deus criará, Deus o Eterno, criará novos céus e nova terra. Amém. Em Gênesis 2:8, Deus o Eterno criou o jardim do Éden. Em Apocalipse 2:7, o Deus Eterno criará o novo Éden. Aleluia. Eu coloquei esses dois contrastes aqui para que nós tenhamos uma consciência plena do que foi a primeira criação e de como acontecerá a segunda criação. Na realidade, nós não podemos desvincular estas coisas de Israel, porque o propósito de Deus na primeira criação já era ter um povo separado para o louvor da sua glória e para neste povo ele fazer nascer o Salvador do mundo. Este foi o propósito. Está tudo descrito lá em Gênesis, do capítulo 1 e 2. Glória a Deus. Não podemos, por outro lado, também desvincular o povo de Israel, como tem sido feito pelas nações, através do tempo. Israel tem sido o povo mais perseguido em todo o tempo. Passou por um cativeiro de mais de 400 anos. Depois mais 70, porque é um povo também quase que incorrigível. Mas sempre no meio desse povo, Deus tem preparado os corações daqueles que estão dispostos a fazer a sua vontade. Glória a Deus. Israel tornou-se reino. Depois de passar por um primeiro momento, tornou-se reino a partir de Saul. Isso aconteceu mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo. Israel se dividiu em 2 reinos mais tarde, chamado Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte com 10 das tribos de Israel e o Reino do Sul com apenas 2 tribos. Essa divisão trouxe para Israel
trouxe para a terra de Israel esses dois reinos chamados Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Mas sempre houve a capital, Jerusalém. Jerusalém foi estabelecida já no segundo reinado, quando Davi, numa guerra contra os jebuseus, ele tomou toda aquela área que hoje pertence ao Monte Moriá e os montes vizinhos, com toda aquela região, e estabeleceu ali como sendo a cidade do grande rei. Isso estava no segundo reinado de Israel. Davi pretendia colocar ali um templo, e naquele templo a Arca da Aliança, para que o povo nunca mais pudesse esquecer do que Deus fez a eles quando os tirou do Egito. Não foi Davi que estabeleceu o templo, mas foi logo o terceiro reino, que foi o reino de seu filho Salomão. Vejam que essa sequência de acontecimentos faz parte da vida de um povo que Deus está tratando diuturnamente. Deus está cuidando, Deus está velando, Deus está suprindo, Deus está mostrando, Deus está corrigindo, Deus está punindo, Deus está estabelecendo o seu querer lá da do primeiro Éden. A promessa vem de lá. Samaria tornou-se a capital do norte e Jerusalém a capital do sul. O tempo correu. Passou-se muito tempo, nós vamos agora chegar em 1948. Eu não sei se tem alguém aqui que nasceu nessa época. Dona Ilka, quem mais? 48, muito pouca gente, né? E esse ancião que vos fala, viu? Eu tinha naquele momento apenas 13 anos. Era um adolescente iniciante. Quando Deus estabeleceu novamente pela sua palavra o reino de Israel, que não era mais nos modelos do reino antigo, mas dentro da dinâmica que avançou daquele tempo até 1948. O mundo saía da Segunda Grande Guerra, que terminou em 45. 3 anos depois, estabelece-se novamente a terra de Israel. Agora vejam o importante. Isso aconteceu num dia. Toda uma nação já prontinha para trabalhar. Foi estabelecida em apenas um dia. Foi um decreto das Nações Unidas que foi assinado por todas as nações que venceram a guerra naquele momento. Eles assinaram esse documento. Israel foi novamente restaurada como nação e povo de Deus. E a capital? Jerusalém. Jerusalém. Este fato está narrado cumprindo a profecia de Isaías, conforme Isaías 66:8. Vamos ler novamente Isaías. Isaías 66:8. Deus já tinha determinado este acontecimento que ia acontecer em 1948. Versículo 8 de Isaías 66 diz assim: quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já ouviu isto acontecer? Pois será que um país pode nascer num só dia? Uma nação aparecer assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu as dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos.
São fatos extraordinários. Cumpriu-se mais uma promessa no curso do tempo. Amém. 1948, como já dissemos, Israel foi estabelecido como nação. Pouco tempo depois, Israel já estava pronta e preparada para uma guerra que ele sabia que ia enfrentar. Porque reuniram-se ao redor de Israel 12 nações e resolveram eliminar o decreto da ONU, naquele momento, criando o Estado de Israel, e eliminar novamente o povo de Israel. Foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Foram 6 dias de guerra. Não só Israel ganhou a guerra, mas ainda ampliou o seu território, além daquela fronteira que a ONU já tinha estabelecido. Deste tamanhozinho. Israel é menor, todo o território de Israel hoje é menor do que o estado de Sergipe. Se você olhar o território de Sergipe, Israel ainda é menor do que ele. E cercado por todos os lados, pelo mar com o Hamas. E pelo outro lado, pelo lado oeste, pelas nações que fazem parte da grande família, das grandes nações, das grandes tribos deixadas por Ismael. Além disso, ainda tem as nações do mundo ocidental. Hoje Israel está sendo pressionada. O relógio está dando mais um pulinho no tempo. E nós estamos vendo os acontecimentos cada dia. E agora com muito mais velocidade do que foi no passado. Mais recentemente, e agora já estou encerrando esse comentário, mais recentemente, um dos países mais fortes do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, declarou Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Amém. Glória a Deus. Isso agora, tem pouco tempo. A lei americana determina que cada decreto presidencial, para se transformar em lei, é necessário que estabeleça-se uma discussão a nível de parlamentos, pelo menos com 6 meses após aquele decreto. Se durante esse período o decreto não for contestado ou até mesmo derribado pelo parlamento, ele tornar-se-á lei. Fará parte das leis dos Estados Unidos da América do Norte. Mas a reação não podia ser outra. Esta declaração do presidente dos Estados Unidos levantou um verdadeiro rebuliço no arraial do inimigo. E agora as nações do mundo estão procurando ver como é que elas podem eliminar Israel outra vez. Gente, isso não é para ser passado apenas como uma história e a gente passa por ela sem observar os acontecimentos do ponto de vista bíblico. Lembro que este povo é um povo que Deus separou entre as nações da terra para seu propósito, como seu povo eleito. Não é um povo qualquer. Ele é bom, é correto, é justo. Ele é um povo, como outro povo qualquer. Tem bons e tem maus. Mas ele é um povo separado de Deus. Foi reedificada várias vezes sobre as suas próprias ruínas. Jerusalém foi tomada, foi pisada, foi espoliada por muitas nações no tempo. E como eles naquele tempo não tinham os meios para tirar aqueles escombros e jogar em algum lugar, quem sabe até no vale que fica de frente de Jerusalém,
aterrando o vale, eles não tinham meios para fazer isso. Eles iam reconstruindo a cidade sobre os escombros daquela cidade. Hoje tornou-se um monte. Quem já esteve em Jerusalém, a pastora já teve, sabe muito bem disso, que você, para chegar até a cidade, você sobe um morro bastante alto. E se você começa a mexer naquela terra, você vai encontrando outras cidades embaixo da cidade de Jerusalém. O que me chama a atenção nisso aqui? Me chamou a atenção. E por que o meu subtítulo, Jerusalém, o novo Éden de Deus? É que esta cidade, ela tornou-se eterna. Deus a escolheu como sua moradia. Amém. Ela é até mesmo reconhecida, embora não aceita pelo mundo, como a cidade eterna do mundo. A maior tentativa que foi feita para tirar isso de Israel foi feita pela própria igreja, lá nos antepassados, né? Lá no segundo, terceiro, quarto século, por decreto de bispos da igreja, eles declararam Roma como a cidade eterna. Mas a cidade eterna reconhecida biblicamente pela história e pelas nações chama-se Jerusalém. Amém? Amém. Esta é a grande importância histórica, bíblico-histórica desta cidade. Mas esta cidade tem também uma predestinação, digamos assim. Ela está prevista para ser a cidade do grande rei. Deus vai morar em Jerusalém. Amém. Primeiramente, Jesus virá juntamente com sua igreja, e ali vai estabelecer o seu reino entre as nações por 1000 anos. Neste período, Satanás estará preso, ele não poderá fazer nada, as nações subirão a Jerusalém para buscar orientação da palavra de Deus, e após este período, este mesmo demônio será solto por um pouco de tempo e novamente será aprisionado para sempre. Será lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? O lago de fogo, diz a palavra, é a segunda morte. Lá já estão, naquela ocasião estará já lançados lá a grande besta que levantou-se contra o Deus de Israel, e também o profeta do inferno. Eles já estarão lá, e junto com eles Satanás vai fazer morada eternamente, vivendo as agruras da eternidade sem Deus. É a segunda morte. Foi reedificada várias vezes sobre suas próprias ruínas, porém permanece como cidade eterna do mundo. Jerusalém simboliza, no final dos tempos, a nova Jerusalém que será estabelecida na terra. E aqui nós começamos a entrar no nosso texto, depois dessa prévia. E a minha pergunta vem, como veio para mim mesmo: por que estamos nós nesta história? Você está nessa história? Você se sente dentro dessa história? Você sabe que Jerusalém será estabelecida para a eternidade? Que uma nova criação será feita por Deus, diferente da primeira criação? Eu coloco como segunda criação, mas quem sabe poderá ser a terceira, a quarta, a quinta. Deus é eterno. A Bíblia nos diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Aleluia. 1 Crônicas 29:10.
de eternidade em eternidade. Ora, se é de eternidade em eternidade, significa que existem muitas outras eternidades. Mas para nós é a segunda criação de Deus, porque nós fazemos parte da primeira criação de Deus. Amém. Na primeira criação de Deus, Deus estabeleceu dias para criar. E ele diz logo no início que Deus olhou para a terra e viu que ela era um caos. Ora, se Deus olhou para a terra já existia. A terra já existia. Ela estava coberta pelas águas. Mas o Espírito de Deus permanecia sobre ela. Oh, glória. Amém. Deus não se afastou Amém. daquela eternidade de criação. Quem sabe, eu aqui vou colocar o que o professor Zandona me ensinou disso, né? Quem sabe aquela foi a primeira terra onde tinham os grandes dinossauros que nós não alcançamos mais. De Adão e Eva para cá, imagina se Adão e Eva podiam conviver com aqueles grandes animais. Eu não sei se era isso, mas o que me chama a atenção é que a terra já existia. E Deus criou nesta mesma terra o seu paraíso, o Éden. Foram 7 dias para a criação. E nela Deus colocou o homem para cuidar, lavrar e principalmente para obedecer às suas determinações. Esta foi a primeira criação. A segunda criação, bem diferente dessa, ela já vem para a terra, que já não existe mais, o mar já não existe mais, os céus que nós vemos hoje já não existem mais, e será criado um novo céu e uma nova terra. Amém. 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 E essa nova terra é a habitação do tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Amém. A minha pergunta volta: por que estamos nós nesta história? A minha resposta é, em primeiro lugar, por causa de Jesus Cristo. Amém. É por causa dele, é por causa da sua história, é por causa da sua morte e ressurreição que o Ayrton hoje está nesta história. Oh, glória a Deus. Amém. É por causa de Jesus que você também está nessa história. Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus. Amém. É por causa de Jesus que o mundo tem a oportunidade de estar nesta história. Amém. A segunda causa, por causa da sua morte e ressurreição. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, eu não estaria nesta história. A ressurreição de Jesus, a única ressurreição que Deus promoveu diretamente para a eternidade, em primeiro lugar, foi do seu próprio Filho, lá na cruz, que estava ele estendido. Foi furado com uma lança e foi constatado que estava morto. Foi tirado da cruz, embalsamado, colocado numa tumba. E como estava previsto ao terceiro dia, ele ressurgiu. Ele ressurgiu. Não houve ninguém para fazer isso. Não foi o caso de Lázaro, que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus ressurgiu por ele, pelo seu poder e glória. É por esta causa que eu estou nesta história. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas também é por causa do meu pecado e da salvação que eu estou também nessa história. Deus teve misericórdia. Deus me alcançou com a sua graça. Aleluia.
e eu recebi dele, Amém, Senhor. por sua benevolência, a graça da salvação. Amém. Eu não precisei fazer nada, como nenhum de nós precisa. Nós somos salvos pelo poder do sangue da cruz de Jesus. Aleluia. É graça, Senhor. é graça. Amém. Aleluia, Jesus. Na verdade, eu estava perdido, sem Deus e sem paz no mundo, como tantos ainda estão servindo às suas paixões, desejos que não podem confessar e sem esperança. Muitos ainda estão assim, mas nós temos uma viva esperança. Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo Filho único de Deus, Jesus Cristo que foi preparar lugar para nós na mansão do Senhor. Glória a Deus. É por isso que eu estou, nós estamos, eu creio, nessa história. E só não está nessa história quem não quer. Amém. Glória a Deus. Muitos ainda rejeitam, muitos ainda veem isso como algo sem valor, como uma história para crianças. Eles não veem nisto o poder de Deus e a sua grande misericórdia e graça. Amém, Jesus. Não fique parado. Ainda há uma saída. Glória a Deus. Faça parte dessa história. Amém, Senhor. Diante de tantos sinais sobre os movimentos dos povos e das nações dos nossos dias, podemos antever o cumprimento profético de Jesus. Amém. Qual foi o cumprimento profético de Jesus? Leia Mateus 24. Ali está toda a profecia que Jesus colocou para que nós tivéssemos conhecimento e pudéssemos fazer a escolha consciente, Amém, Jesus. como Deus quer que façamos, em arrependimento e fé. Essa é a escolha. A profecia de Jesus de Mateus 24 e dos antigos mensageiros que vem se cumprindo através do tempo nos dão a garantia de que essa história é a história da minha vida. Será a história da tua vida. Será a história de qualquer um que deseja fazer parte dessa história. Amém. E nisso nós podemos entender a grandiosidade do que Deus tem preparado para os dias futuros. Jesus. E nós entramos no texto, pois na primeira criação, como eu já tinha falado um pouco antes, Deus fez novo na terra. Como eu disse, a terra já existia. Deus fez novo na terra. Cada dia foi novo. E Deus viu que tudo isso era muito bom. Portanto, a terra já existia, mas estava em desordem. Era o caos. Deus determina por sua palavra que haja luz. E com esta palavra de haja luz, todas as coisas entraram em ordem. Entraram em harmonia. Esta luz não é a luz do sol, o sol vem bem depois. Esta luz é a luz que dissipa as trevas. É a luz que você e eu recebemos quando recebemos Jesus. Esta é a luz que dissipa todas as trevas do nosso coração, da nossa vida, das nossas incertezas, das nossas dúvidas. Esta luz é a luz de Cristo, que organiza e harmoniza aquilo que está em caos na nossa vida. E depois disto feito, realmente nós entramos em graça. A segunda criação
Como eu disse, pode ser uma terceira, uma quarta, para nós uma segunda criação, que é o que está em Isaías e também em Apocalipse 21. Esta segunda criação que vai acontecer breve. Deus vem morar com seu povo. Agora, o que foi necessário fazer na primeira criação, não acontecerá na segunda criação. E eu coloquei aqui alguns pontos dos muitos que existem, que nós podemos comparar, verificar e analisar o que foi a primeira criação e como será esta segunda criação. Muitas vezes nós passamos por esta promessa de Apocalipse 21 e transportamos isso para uma coisa tão longe, tão distante, que somos incapazes de examinar que ela está bem perto de nós. O que aconteceu? Na primeira criação, Deus criou o sol. É verdade? Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Eles serviam para marcar dia e noite e serviam também como luminares do céu. Na segunda criação, vamos ler Apocalipse 21, 23. O que diz? Quem pegar aí pode até ler. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí está. Esta segunda criação não precisa daquilo que foi da primeira criação. Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Ainda podemos observar, Satanás, na primeira criação, ganhou uma certa vantagem. Ele pôde dominar o Éden, Adão e Eva foram expulsos, não tiveram mais o privilégio da presença de Deus, e agora eles tinham que lavrar a terra fora do Éden, para poder ganhar o pão de cada dia. Esta foi a instrução que Deus deixou para o homem. E o homem tem, através dos tempos, se rebelado contra esta determinação de Deus. A coisa mais difícil que tem para o homem é trabalhar. É trabalhar. Ele rejeita o trabalho. Mas ele não rejeita o trabalho por causa do trabalho. Muitas vezes ele tem até um trabalho gostoso de fazer. Ele rejeita o trabalho porque rejeita no seu espírito e na sua alma. Porque foi uma determinação de Deus e isto é causa do pecado. Mas Adão foi expulso do Éden. Deus selou a entrada dele para que ele não tocasse na árvore da vida. E desta forma, ele tinha que agora comer o pão com o suor do seu rosto. Uma ocasião, um membro da nossa igreja perguntou para mim se era proibido pela igreja fazer loteria. Olha que pergunta. Eu digo, olha, que eu saiba, nunca vi ninguém na igreja proibir. Então você acha que eu devo fazer? Você é que sabe. O dinheiro é seu, a vontade é sua. Você quer ganhar um dinheiro fácil, e em cima do dinheiro daqueles que trabalharam e que não vão ganhar. Então, a decisão é sua. Porque você, o dinheiro que você vai receber, os 10 reais ou 10 milhões, é dinheiro que foi juntado daquele que trabalhou e suou. Você vai pegar o dinheiro dele. Isso é honesto? Ele dizia, então, como é que eu fico? Eu digo, é muito fácil. Cumpra o que Deus determinou. Vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Muito fácil. E ele saiu meio desanimado, igual aquele que perguntou a Jesus o que era possível fazer para ganhar a vida eterna, né? Saiu meio triste e nunca mais eu estive com ele depois dessa conversa.
Então Satanás ganha uma certa vantagem, mas vem a segunda criação de Deus. E nós vamos ler isto em Apocalipse 20, 1, 2 e 7. Bem assim destacadinho. São 3 versículos. Quem pegou aí pode ler. Bem alto. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Vai. Qual outro? Agora versículo 2. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A vantagem que ele ganhou na primeira criação, ele perdeu tudo agora na segunda criação. Não tem mais o que fazer. Satanás vai ficar, ainda que ele não fosse lançado no lago de fogo, ainda que isso pudesse acontecer, ele não tinha como buscar mais as nações. Mas a maldade no coração de Satanás é tão grande que Deus não permitiu mais. Ele agora tinha que ficar no lago de fogo eternamente. Separado de Deus, separado dos homens, separado da criação ou das criações de Deus, eternamente. Mais um aqui, para a gente olhar. O paraíso foi perdido na primeira criação. Não é verdade? Na segunda criação, 21, 2 e 7. Apocalipse 21, 2 e 7. O que ele diz? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Estabelecendo-se o novo paraíso de Deus. Estabelecendo-se o novo Éden. Diferente daquele. Deus plantou na primeira criação o jardim do Éden. E Deus agora torna nesta segunda criação, ou nesta nova criação, Deus entrega já este paraíso com a sua própria presença. Ele mesmo será quem vai reger tudo isso. Mas acontece que na primeira criação, Adão tinha comunhão com Deus. Não era verdade? Ele se encontrava com Deus, conversava com Deus, até o dia do pecado, quando ele se escondeu, e Deus então chamou por ele: Adão, onde tu estás? Deus sempre está nos chamando. Ayrton, onde você está? Amém. Ayrton, o que é que você está fazendo? Ayrton, o que é que você quer fazer? Ainda nem estou fazendo. Mas ele já me alerta: o que é que você quer fazer? Amém. Jogar na loteria é correto? Ainda não joguei. Eu vou deixar mais uma aqui. Adão morreu como consequência do pecado na primeira criação. Não é fato isso? O que é morte? Separação da presença de Deus. Segunda morte, separação eterna da presença de Deus. Nesta primeira morte de Adão, ele separou-se de Deus. Não foi Deus que separou dele. Tanto que Deus procurou: Adão, onde tu estás? Mas Adão se separou. Senhor, eu tive medo e me escondi. Tá? Sem vergonha que ele era. Nesta primeira criação, Adão morreu. E na segunda criação? Vamos ver agora em Romanos 5, versículos 1 e 21. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 21, né? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto.
Teve um primeiro Adão que morreu. E tem agora o segundo Adão, que é Jesus Cristo, Amém. que vive eternamente. Amém. Amém? Glória. Tudo nessa criação que está por vir em breve, ela foi completamente oposta ou diferente da primeira criação. São muitas diferenças entre a primeira e a segunda criação. O que na verdade eu espero com esta palavra é que a expectativa desta promessa da fé não seja banalizada, pois Cristo morreu por ela. Amém. É isso que nós esperamos. Nós temos aqui, não tem ninguém que ainda não tenha, pelo menos de alguma forma, recebido esta palavra. Jesus é a única fonte da vida. Glória. E aqui se completa então o que está previsto em Apocalipse e em Isaías. Deus vai fazer nova todas as coisas. Amém. Jerusalém será confirmada como a capital de Deus, a cidade de Deus, eternamente. Amém. E desta forma, nós podemos ter a certeza que o novo Éden vai se estabelecer em Jerusalém. Amém? É ali que você e eu, que fazemos parte desta história, vamos nos encontrar e reinar com Ele para todo sempre. Amém? É uma promessa de vida eterna. É uma promessa que custou a vida do próprio Filho de Deus. É uma promessa da fé. Glória a Deus. Amém. Se você crê nisso, você é capaz de fazer parte dessa história Amém, Jesus. e que um dia estará vivendo neste novo Éden, a nova Jerusalém de Deus. Amém, Jesus. Não banalize esta promessa. Não deixe dúvidas no coração, pois ela é verdadeira. Não seja negligenciada esta promessa, mas lembrada a cada manhã. Lembre-se sempre, com gratidão, que você é herdeiro e herdeira destas coisas e que Deus te receberá como filho e como filha. Glória a Deus. Amém? Abram ainda o último versículo que eu tenho aqui de Marcos, capítulo 13, versículo 13. Completa-se assim esta palavra. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, amém, glória a Deus. Então a chave de toda essa coisa, de toda essa história está nesta palavrinha: permanecer, perseverança, não duvidar. A fé é a certeza das coisas que não vemos. É a certeza. E nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém. Eu tenho ainda, se vocês quiserem anotar, vinculado a esta palavra, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 26, capítulo 3, 5, 12 e 21. Depois vocês podem pegar comigo aqui. E agora eu gostaria de trazer um questionamento para nós. Você recebeu estas verdades hoje? Recebeu? Amém. Não ouvi bem. Amém. Você recebeu? Amém. Amém. Glória a Deus. O que vai fazer com elas daqui para frente? Será responsabilidade sua. Você disse amém. Será responsabilidade sua. Que o Senhor Jesus nos ajude
e o seu Espírito Santo nos convença desta doce promessa, para que possamos estar firmes nesta verdade única e salvadora. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Pai, eu entrego esta palavra no teu altar nesta noite. Permite, Senhor, que aqueles que têm propósitos certos, conscientes, determinados, propósitos de fé naquilo que recebeu esta manhã, possa confirmar cada dia da sua vida, perseverando firme nesta promessa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.